Um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer esse tapete todo em uma cor só, em ponto filé. E hoje também eu fiz uma experiência aqui, trabalhando no barbante número 6 e no barbante número 8. Esse aqui, que é numa cor salmão, que é o rosa chiclete da Barbante Pires, que é um rosa salmão mesmo, eu fiz no barbante número 8. E esse aqui, todo na cor natural, eu fiz com o barbante número 6. E quero mostrar aqui para vocês que tudo é possível. Você quer que seu tapete feito no barbante número 6, ele tenha as mesmas medidas que o seu tapete feito no barbante número 8? Tudo é possível e eu vou mostrar agora para você. E no final da videoaula eu vou deixar tudo explicadinho para você quais foram as medidas desse tapete e também quais foram as quantidades de materiais que eu gastei para fazer cada um deles. Antes da gente conversar sobre textura aqui, as texturas número 6 e número 8, já vou fazer uma pergunta muito importante. Você gostou do modelo? Quer fazer a aula da passadeira? Digite aqui para mim nos comentários, eu quero. Porque se tiver 100 comentários dizendo aqui, eu quero a aula da passadeira, eu vou fazer na próxima aula para vocês a aula da passadeira. Mas a gente precisa ter 100 comentários aí, o total de 100 comentários, para eu poder fazer aqui a passadeira para vocês. Então, vamos lá conversar sobre texturas aqui do modelo. Sabemos que a única diferença que tem entre barbante número 6 e barbante número 8 é o tex. Então, significa que um é mais grosso do que o outro, né? Então, aqui, o barbante número 8 da Barbante Pires tem 1.400 aqui de tex, o número 8. E o número 6, 998. Então, o barbante número 6 tem o tex 998. Então, isso significa que eles são apenas um mais grosso do que o 8, do que o outro, né? Se bem dizendo. E aqui, se eu usar a mesma agulha que eu usei para fazer um e a mesma agulha para fazer o outro, eles vão ficar praticamente do mesmo tamanho e vão mudar aqui apenas a textura. Porque o feito com o barbante número 6 vai ficar mais leve, porque eu fiz ele todo com a agulha 3,5, então ele ficou bem mais leve. E esse outro aqui, todo feito com o barbante número 8, ele ficou mais pesado. Mas ficaram praticamente do mesmo tamanho, como você está vendo, eu estou mostrando aqui bem de perto. Esse é com o barbante número 6, agulha 3,5, e esse com o barbante número 8, agulha 3,5. Usei a mesma agulha para os dois. A única diferença que eu fiz aqui entre os dois foi só a quantidade de pontos nesse motivo. Porque esse motivo eu iniciei aqui, esse é o tapete que eu fiz primeiro, eu coloquei 12 pontos. Então, ele ficou aqui por último com 2 pontos altos. Então, eu precisava diminuir. Aí, aqui nesse, eu diminuí, coloquei 11 pontos e ele finalizou com 1 ponto alto, porque eu precisava seguir aqui o desenho do modelo até o final, para ficar aí um encaixe perfeito, né? Um desenho aqui com o motivo perfeito do nosso modelo. Desta forma, eu trabalhei os dois modelos somente para provar para você que tudo é possível. É só você não trocar a sua agulha, como eu sempre falo aqui nas minhas videoaulas. Pode misturar o barbante número 6 com o barbante número 8 no mesmo modelo? Pode, só não pode trocar de agulha. A mesma agulha que você começou a fazer o seu trabalho do início ao fim, é a mesma agulha que você vai fazer todos os materiais. Seja você trocar de cores aí, trocar a cor para outra cor, trocar de número 6 para número 8, use a mesma agulha que o seu modelo vai sempre dar certo. E aqui não vai mudar muito o tamanho, mudou a textura. Na minha opinião, eu não gosto de tapete feito no barbante número 6. Não gosto de tapete feito no barbante número 6, mesmo que eu use uma agulha mais fina. Use a agulha número 3, número 2,75, enfim, mesmo que eu use uma agulha mais fina para ele ter ali mais textura nos pontos, eu não gosto, porque o tapete vai continuar um tapete leve
e que não chega ali as medidas, né? Se não usar essa mesma tática que eu acabei de fazer, de pegar a agulha 3,5 para poder fazer o seu tapete, ele vai ficar menor, vai ficar um tapete menor. Você vai pegar a sua agulha número 3, 2,75, que eu acabei de falar, né? E ele vai ficar um tapete mais leve, gente. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de fazer tapetes no barbante número 6. Eu prefiro o barbante número 8 e eu precisava fazer esse vídeo aqui para esclarecer uma quantidade de comentários também que tem nos meus canais, porque aqui eu vivo gravando tapete feito no barbante número 8. Eu gravo muito, porque eu só vendo tapete feito com barbante número 8. Se ele tiver número 6 ali no meio, é porque eu coloquei ali misturada, e é só não trocar a sua agulha que vai dar tudo certo, gente. Enfim, eu espero que você tenha gostado aqui desse bate-papo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E meninas, um recado importante para vocês aí que escrevem nos comentários aqui para mim, que acha o barbante número 8 muito pesado. Mas crochê é como se fosse uma academia, meninas, é como se fosse academia. Você vai se acostumando com o tempo, com o peso do barbante número 8. Porque se você está sempre acostumada a fazer os seus tapetes usando o barbante número 6, ele é mais leve. Então, todos os seus músculos estão acostumados com esse tipo de peso. Mas se você começar a trabalhar com o barbante número 8, com o passar do tempo, você vai se acostumar com o peso do barbante número 8. Realmente, ele tem uma textura mais pesada. Mas logo você se acostuma, é como se fosse uma academia. Eu sempre falo isso para todas as minhas alunas. E vou deixar aqui na descrição do vídeo a etiqueta da M2 Personal Laser, essa etiqueta maravilhosa. Vou deixar aqui para vocês o contato na descrição desse vídeo. E simbora para a videoaula, meninas. Conversei demais hoje, né? Mas vamos para a nossa aula. Como eu disse para você aqui no início do vídeo, eu estou fazendo uma experiência. Então, eu peguei aqui o meu barbante número 6 cru, vou usar a mesma agulha que eu fiz o tapete, a mesma agulha, a agulha 3,5, e o meu barbante cru número 6. O outro tapete colorido eu fiz com o barbante número 8. Mas, enfim, vamos lá aqui para o nosso modelo. Vou usar a agulha 3,5 e vamos fazer o total de 51 correntinhas. 51 correntinhas aqui. 51 correntinhas, fiz aqui o total de 51 correntinhas. Vamos voltar à nossa quinta correntinha. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, quinta correntinha. Aqui na quinta correntinha, eu já começo a fazer os meus pontos altos. Vamos fazer um ponto alto para cada uma correntinha de base aqui. Um ponto alto para cada correntinha, até a gente chegar no final. E a gente vai ficar com um total de 47 pontos altos, 47 pontos altos, sem contar essas 4 correntinhas. Porque as 4 correntinhas, quando chegar lá no final, a gente vai fazer mais uma argola de 4 correntinhas. Então, vou trabalhar aqui os meus 47 pontos e já volto com você. 47 pontos altos, sem contar a argola de 4 correntinhas. A gente não tá contando ela. E aqui no final, a gente vai fazer também a argola de 4 correntinhas. Fiz aqui a minha argola de 4 correntinhas, vou entrar aqui no pezinho do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a nossa segunda carreira. Essa foi a primeira carreira, vamos fazer a segunda. 3 correntinhas para a altura do ponto alto, 2 correntinhas aqui de intervalo, então, a gente subiu 5 correntinhas. Agora, eu vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou aqui no pezinho do ponto alto mesmo, bem aqui, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou fazer no mesmo lugar mais um ponto alto, fazendo aqui um ponto V. Agora, eu vou colocar 4 correntinhas. 4 correntinhas, vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu faço um ponto alto. Lá no pezinho, faço um ponto alto.
Fiz um ponto alto, vamos fazer 4 correntes novamente. 4 correntinhas, vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4, e faço aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, aqui, eu faço apenas uma correntinha. Fiz lá o meu ponto V e faço apenas uma correntinha. Vou pular 2 pontos, 1, 2, e agora, eu vou fazer uma sequência de 15 pontos altos. Pulei 2 pontos, vou trabalhar ponto a ponto, 15 pontos altos. Um ponto para cada ponta de base, 15 pontos. Vou fazer aqui, já te mostro. Trabalhei 15 pontos altos, agora eu faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e faço aqui o meu ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Faço aqui 4 correntinhas. 4 correntinhas, vou pular aqui 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu faço um ponto alto. Faço 4 correntinhas, laço, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E aqui, faço o meu ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui na curva, a gente faz 2 correntinhas, sempre vamos fazer 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e faço aqui um ponto alto lá no último ponto. Bem aqui no último ponto, um ponto alto. Dentro dessa argola, aqui, a gente vai trabalhar 10 pontos altos. Vamos fazer 10 pontos altos aqui dentro da argola. Dez pontos altos dentro da argola, aqui no último ponto alto, lá no ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto. E dessa forma, a gente ficou com 12 pontos altos aqui, que a gente conta esse daqui do início, os 10 pontos, e esse último aqui do final. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou imitar tudo que eu fiz de um lado, eu vou imitar aqui do outro lado. Pulo 2 pontos e aqui eu faço o meu ponto V, que é o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. Faço lá minhas 4 correntinhas, a gente está apenas copiando o lado anterior aqui desse lado. É tudo repetição, a gente só vai copiar. Então, você continue aí as suas repetições desse lado aqui, que é a mesma repetição que a gente fez do outro lado, você vai copiar. Lá no final, vai fazer os 12 pontos e eu já volto com você pra gente começar a nossa terceira carreira. Fiz exatamente a mesma repetição aqui, de um lado, copiando, né? Espelhando o outro lado. É sempre a mesma repetição aqui. E, gente, fica meio desengonçado essa carreira aqui mesmo, ela fica dessa forma desengonçadinha, viu? Meio estranha, mas é assim mesmo, com o peso das próximas carreiras, isso pode melhorar aqui. E no final, a gente vai ficar com 12 pontos altos aqui dentro da nossa curva. Aqui, 12 pontos altos, contando com esse pontinho aqui das nossas correntinhas, ok? Então, vou lá na terceira correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, finalizando a segunda carreira. Agora, a gente vai para a nossa terceira carreira aqui. Vou subir 3 correntes para a altura do ponto alto, mais 2 correntinhas de intervalo que fica aqui na nossa curva. São 2 correntinhas de intervalo próximo à curva. Entro dentro aqui do nosso ponto V e vamos fazer o ponto V. Faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu faço uma correntinha,
vou pular uma correntinha de base, a gente pula só uma, e vou pegar lá a laçada da próxima correntinha. E a partir daqui, eu vou colocar os meus pontos altos. Vamos colocar aqui 2 e 3 pontos altos, total de 3 pontos altos aqui. E agora, a gente coloca ponto sobre ponto. Nesse ponto alto, vamos colocar ponto sobre ponto. E aí, eu começo a repetir novamente. 3 pontos altos, um ponto para cada uma correntinha de base. E assim, o nosso motivo aqui ficou com um total de 7 pontos. 7 pontos nele. Agora, eu faço uma correntinha, vou aqui no meu ponto V e vamos fazer, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha, vou trabalhar aqui o total de 7 pontos. Um ponto para cada ponto de base, 7 pontos altos. Aqui, só repetição de 7 pontos altos. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos altos. Bem aqui no meio, eu faço uma correntinha e pulo um ponto de base. E vou no próximo. Gente, você está observando que eu não estou fazendo correntinha muito apertada. Se você tem a correntinha aí muito apertada, a sua correntinha é apertada, os seus pontos são apertados, você coloca 2 correntinhas de intervalo, ok? Analise o seu ponto e veja se você precisa colocar 2 correntinhas de intervalo. Eu coloco apenas uma, porque o meu ponto, ela é bem mais folgadinho aqui, bem mais assim, que tem mais espaço, né? As minhas correntinhas são longas. Aqui do outro lado, coloquei 7 pontos altos e o nosso motivo ficou dessa forma. 7 pontos altos de cada lado, separado por uma correntinha. Agora, aqui, novamente, eu faço uma correntinha. De novo, se o seu trabalho estiver repuxando, pode colocar 2 correntinhas de intervalo, sem problema. E aqui, eu faço o meu ponto V, com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha, vou fazer novamente aqui os meus 3 pontos altos. Pulei lá a primeira correntinha de base e vou trabalhar 3 pontos altos. Um a cada correntinha de base aqui. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer novamente 3 pontos altos. Um para cada uma correntinha de base. E vai sobrar a nossa última correntinha lá de intervalo. Novamente, uma correntinha de intervalo. Vou lá para o espaço do ponto V da correntinha. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no espaço do ponto V. Perto da curva, sempre 2 correntinhas aqui, do lado da nossa curva. Agora, a gente vai fazer a separação da curva, a cada 2 pontos. Vou lá e faço 1, 2. Um ponto para cada ponto de base, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Assim, a gente vai fazer o total de 6 bloquinhos com 2 pontos altos. Cada ponto alto em um ponto alto de base. Fazendo aqui o nosso motivo aqui, que é o nosso ponto pizza nessa parte. Vai lá e faz 2 correntinhas e coloca 2 pontos altos. Até a gente completar aqui todos os 6 pontos, os nossos 6 bloquinhos de 2 pontos. Assim mesmo, gente, vamos comigo aqui em tempo real, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida aqui nesse trabalho, que o seu trabalho fique igualzinho ao meu. E aqui no final, faço
os meus 2 pontos altos, os últimos. E aí, vamos conferir e contar bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui eu volto a fazer 2 correntinhas, sempre na curva são 2 correntinhas aqui, nessa parte, sempre são 2 correntinhas. Entro no intervalo, faço um ponto alto, uma correntinha, enfim. Aqui do outro lado, a gente vai copiar tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer aqui do outro lado. E na curva, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui nessa parte. E eu encontro com você na finalização dessa 6ª carreira. E assim, para você ver tudo bem certinho, a gente faz a mesma repetição do outro lado. É tudo igual, é só espelhar um lado ao outro, porque é a mesma repetição. E aqui no final, fiz todos os meus 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui no final, eu vou fechar lá na 3ª correntinha, finalizando aqui a nossa 3ª carreira. Vamos para a nossa 4ª carreira. Faço 3 correntes para a altura do ponto alto, 2 de intervalo, 5 correntinhas. Entro aqui no ponto V, sempre vai ser ponto V em cima de ponto V com intervalo de uma correntinha. Agora, aqui eu faço uma correntinha, vou trabalhar os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Uma correntinha, vou aqui para o ponto V, faço um ponto V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha. Agora, aqui, no nosso motivo que fica no meio, a gente vai trabalhar o total de 5 pontos altos. Vou lá no primeiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Faço aqui uma correntinha. Como eu disse para você, se os seus pontos forem pequenos e apertados, pode colocar 2 correntinhas, sem problemas. E também tem que colocar na mesa, aí tem que dar uma analisada para ver se não tá embabadando, tá? Se não tá ficando embabadado. Sempre observe isso. Aqui no espaço de uma correntinha, pulando os 2 pontos de base, a gente vai colocar 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou pular os 2 pontos também, porque a gente pula no início e aqui também no final, do outro lado. Pulo os 2 pontos e vou fazer a sequência de 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Faço aqui uma correntinha e vou trabalhar ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, vou trabalhar os 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos aqui novamente. Gente, se eu estiver falando e fazendo crochê muito rápido, você sabe que aqui, aonde tem uma engrenagem desse lado aqui, ó, desse ladinho aqui no cantinho, tem uma engrenagem, parecendo assim um parafusinho, uma arruela de parafuso. Você clica nela, que vai aparecer para vocês as velocidades. Você pode acelerar e você pode diminuir também, colocar aí a sua aula para ser mais devagar ou mais rápido. Assim, você faz aí
ao seu gosto, para as crocheteiras que são mais rápidas e para as crocheteiras que são, assim, um pouco mais devagar. E aqui no final, fiz o meu ponto V, uma correntinha, sempre do lado da curva, 2 correntinhas. E agora, a gente vai aumentar aqui o nosso ponto pizza, né? Que a gente coloca um ponto alto no primeiro ponto lá dos 2 pontos. E no último ponto, a gente sempre vai colocar 2 pontos altos. Aumentando assim, em cada carreira, vai aumentar a quantidade de pontos. E aí, eu coloco 2 correntinhas, vou aqui trabalhar ponto sobre ponto. E no último ponto alto, colocando 2 pontos no último aqui. Na carreira anterior, 2 pontos. Nessa carreira, temos 3 pontos. Na próxima, vamos ter 4. E assim por diante. Sempre vai aumentar aqui a quantidade de pontos nessa curva. E assim, gente, é só você continuar toda a repetição aqui, colocando os aumentos. Do outro lado, a gente vai copiar toda essa carreira que a gente acabou de fazer aqui. E eu encontro com você na finalização aqui da nossa carreira. E aqui, vamos finalizar a nossa 4ª carreira, sempre não esquecendo de fazer o último aumento lá junto com as 3 correntinhas, porque a gente sobe aqui 3 correntinhas, tem que fazer o nosso último aumento aqui. Se você ficar em dúvida, é só contar quantos pontos tem aqui nos motivos, e no último tem que ter 3 pontos também, contando com as 3 correntes. E dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa 4ª carreira. Vamos para a nossa 5ª carreira. Vamos subir 5 correntes. Laço, como eu disse, aqui o ponto V sobre ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha lá no espaço de uma correntinha. Assim, dessa forma. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui os 7 pontos, fazendo lá o nosso motivo. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, aqui, ponto alto sobre ponto alto, e trabalhar um ponto alto no intervalo de uma correntinha, fazendo aqui os nossos 7 pontos altos. Temos 3 pontos de cada lado e um ponto alto lá no intervalo da correntinha. Agora, eu faço uma correntinha, ponto V sobre ponto V, com intervalo de uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha novamente, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Eu vou aqui para o primeiro, faço 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular esses últimos 2 pontos aqui, vou lá para aqueles 3 pontos que a gente fez aqui no meio do motivo, e aqui eu vou fazer 2 pontos em cada um dos pontos. Aí, a gente vai ficar com um total de 6 pontos aqui. Em cada um dos pontos de base, eu coloco 2 pontos altos aqui. 1, 2 e 1, 2, ficando com 6 pontos altos. Aqui no meio do nosso motivo, assim, dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base e vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha aqui no meio, lá do nosso pontinho V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, vou trabalhar novamente aqui no meu motivo, o total de 7 pontos. Ponto sobre ponto, os 3 pontos aqui, e um ponto alto no intervalo da correntinha. Trabalho ponto sobre ponto, ficando assim com um total de 7 pontos altos aqui no meu motivo, desta forma. Faço uma correntinha, vou aqui para o meu ponto V e vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntinhas, sempre perto da curva, 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui ponto a ponto. Ponto sobre ponto aqui no nosso motivo pizza da parte oval.
E aqui no último, a gente sempre vai colocar 2 pontos altos no último. E assim, dessa forma, ficamos com 4 pontos altos aqui no nosso motivo. Faz 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto, fazendo o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, no último ponto lá de base. O nosso terceiro ponto, 2 pontos juntos, ficando assim com 4 pontos. Enfim, agora vamos finalizar essa quinta carreira aqui e eu já volto com você. Vamos finalizar aqui a nossa quinta carreira. Não esquecendo de colocar aqui o aumento lá no último ponto, junto com as 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixíssimo, aqui, terminando a nossa quinta carreira. Agora, vamos para a nossa sexta carreira, com um total de 5 correntinhas. Ponto V sobre ponto V, vou lá e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Faço o total de 4 correntes. E agora, eu vou colocar um ponto alto, pulando 3 pontos de base aqui. 1, 2, 3, e coloco lá o meu ponto alto, que é bem no ponto do meio do nosso motivo. Faço o ponto alto. Novamente, 4 correntinhas. Laço e vou fazer ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, vou trabalhar aqui apenas um ponto alto, faço uma correntinha, e aqui no primeiro ponto lá do motivo do meio, vou fazer 2 pontos. No próximo, eu coloco um ponto alto, e no próximo, eu coloco 2 pontos. No próximo, eu coloco 2 pontos novamente. No próximo, um ponto alto. E no próximo, a gente faz 2 pontos juntos, 2 pontos no mesmo lugar. E agora, a gente vai contar aqui quantos pontos que a gente ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos aqui no nosso motivo. 2, 1, 2, 2, 1 e 2 novamente. 2 pontos aqui, fazendo o aumento em todo o nosso motivo. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E vou colocar um ponto alto lá no último ponto, pulando aqui os 2 pontos. Coloco apenas um ponto alto aqui por último. Faço uma correntinha e vou trabalhar ponto, aqui o nosso ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ficando assim, dessa forma. E como eu disse pra você, se tiver repuxando aí a sua carreira, é só você colocar mais correntinha de intervalo aqui. Coloque 2 correntinhas, ok? Faço aqui 4 correntes. E vou repetir novamente aqui um ponto alto lá no meio do motivo, pulando 3 pontos de cada lado. Coloco aqui o meu ponto alto. Faço 4 correntes. E vou trabalhar aqui ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sempre aqui na curva, 2 correntinhas, ou pode fazer 3 também, como eu já disse para você. Se estiver repuxando muito o seu trabalho, pode colocar 3 correntinhas aqui. Depende de como que essas correntinhas, se elas são muito apertadas ou são muito folgadas. Aí, eu coloco aqui no motivo pizza, que a gente já chegou aqui na nossa curva. Um ponto alto para cada ponto de base, ficando assim com 4 pontos. E coloco mais um ponto junto aqui do último ponto. E assim, dessa forma, nessa carreira, a gente ficou com 5 pontos. Aí, eu faço 2 correntinhas e volto a fazer aqui a mesma repetição. Ponto sobre ponto e colocando o aumento aqui no último ponto. E essa é a nossa sexta carreira. Do outro lado, você vai repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer desse lado. A gente vai repetir
aqui do outro lado, ok? Finalizando aqui a nossa sexta carreira, fiz lá o meu último aumento, a sexta carreira, vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos subir para a sétima carreira. Faço 5 correntinhas, vou trabalhar aqui o ponto V sobre ponto V. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. O nosso ponto V aqui. Faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço ponto sobre ponto, aqui, ponto alto sobre ponto alto, e vamos trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficamos aqui com um total de 7 pontos altos. Faço uma correntinha, vou aqui para o espaço do ponto V, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Outro ponto V, assim, dessa forma. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e já vou aqui para o meu primeiro ponto lá do nosso motivo do meio. E bem aqui, eu vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou trabalhar o total de 3 pontos, um ponto a cada ponto de base, 2 e 3. E aqui no quarto, eu vou colocar um aumento, coloco um ponto e mais um ponto alto. E faço uma correntinha aqui de intervalo. Assim, ficamos com 7 pontos altos aqui e uma correntinha de intervalo. Sem pular ponto de base, eu vou novamente aqui fazer os 7 pontos altos. No primeiro, coloco 2 pontos, e aí vou trabalhar ponto sobre ponto. 3 pontos altos. No último, coloco 2 pontos no mesmo lugar. Coloquei aqui 2 pontos no mesmo lugar. E assim, fiquei com 7 pontos altos também desse lado. Então, temos 7 pontos altos aqui de cada lado. Faço aqui uma correntinha, vou aqui para o meu ponto V de base, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, e agora eu pulo uma correntinha de base e vamos trabalhar a nossa sequência aqui de 7 pontos altos, que são os nossos 3 pontos aqui, um em cada correntinha de base. O ponto alto sobre o ponto alto. E agora, eu trabalho novamente 3 pontos altos. Fazendo assim, o nosso motivo aqui de 7 pontos altos. Faço uma correntinha e agora vou trabalhar o meu ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Faço 2 correntes, porque aqui já estamos na nossa curva. Na curva, sempre a mesma repetição em todos os 6 motivos, trabalhando ponto sobre ponto em todos os 6 motivos. E lá no último ponto, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, a gente coloca 2 pontos no mesmo lugar. E assim, nessa carreira, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos aqui em cada um dos 6 motivos. Aí, eu faço 2 correntinhas e vou continuar a repetição aqui por todos os motivos. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição que acabamos de fazer desse lado. Finalizando a 7ª carreira, vamos lá para a 8ª carreira. Fiz aqui as 5 correntinhas. Vou continuar repetindo aqui o meu ponto V, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, nosso ponto V aqui. Faço uma correntinha, vou trabalhar
os 3 pontos aqui. São os 3 pontos altos. E agora, a gente vai colocar uma correntinha e vai pular um ponto de base. Pulo lá o ponto de base e faço aqui novamente 3 pontos altos. Aí, faço uma correntinha, vou trabalhar o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, e aqui, gente, vamos trabalhar lá, deixando de fazer um ponto aqui. E vamos trabalhar o total de 5 pontos. Vamos fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Aqui eu faço uma correntinha, vou aqui no espaço de uma correntinha que a gente deixou lá no meio do motivo e trabalho aqui dentro 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vamos fazer 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, vamos fazer uma correntinha, vou trabalhar aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, agora a gente vai lá trabalhar os 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha e pulo um ponto de base e vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou fazer o ponto V novamente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntes, porque estamos aqui agora na nossa curva. Aqui na curva, a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto e aumento lá no último ponto, aqui do nosso motivo pizza, da parte oval. Eu chamo esses recortes aqui de motivo pizza. A gente sempre vai aumentando o último ponto aqui, ele fica parecendo uma fatia de pizza, literalmente. E aí, 2 pontos no último ponto. E assim, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa carreira, estamos com 7 pontos altos aqui, em todos os 6 motivos da nossa curva. E assim, do outro lado, você vai fazer essa mesma repetição que a gente acabou de fazer, e eu encontro com você na finalização dessa 8ª carreira. Finalizando a 8ª carreira, vamos para a nossa 9ª carreira. Vou subir 5 correntinhas, fazer aqui o nosso ponto V. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer 7 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base e um ponto alto aqui no intervalo lá da correntinha. A gente faz um ponto aqui dentro. E completamos os nossos 7 pontos altos aqui. Faço uma correntinha. Aqui dentro do motivo, vou fazer lá dentro do nosso ponto V, vamos fazer mais um ponto V. Agora, aqui eu vou começar a colocar 2 correntinhas de intervalo nesse motivo que fica aqui no meio. Vou colocar 2 correntinhas agora. E aqui, vou pular um ponto e vamos trabalhar 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo e vamos trabalhar aqui dentro de cada um desses 3 pontos
2 pontos em cada um dos 3 pontos. E assim, a gente vai ficar com 6 pontos altos aqui dentro do motivo. 2 pontos em cada um dos nossos 3 pontos aqui. Vou lá e faço 2 pontos em cada um dos 3 pontos lá. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui eu vou fazer o meu ponto V. Uma correntinha e faço novamente o ponto V, uma correntinha, enfim, gente, a gente vai colocar só 2 correntinhas aqui aonde está o nosso motivo, aqui nessa parte. O resto a gente continua colocando, você continua colocando a mesma quantidade que você já estava colocando. Aqui nesse motivo, como a gente fez lá do outro lado, a gente vai repetir tudo aqui, colocar os nossos 7 pontos altos. Eu vou lá e coloco um ponto alto em cada um dos pontos de base aqui. Fazendo assim, os 7 pontos altos. Faço uma correntinha, vamos trabalhar o ponto V sobre ponto V. Agora, eu faço 2 correntinhas e vamos fazer a nossa parte oval do mesmo jeito, colocando ponto sobre ponto, e assim a gente vai fazendo aqui o nosso aumento novamente no último ponto. Vou lá colocando ponto sobre ponto e o aumento no último ponto. E todos os 6 motivos aqui da nossa curva é totalmente igual. Assim, o outro lado também você vai fazer do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8 pontos altos em todos os motivos, e desse lado você vai fazer a mesma repetição. Então, eu encontro com você na finalização da carreira. Finalizando a 9ª carreira, vamos para a nossa 10ª carreira aqui. E na 10ª carreira, eu subo 5 correntinhas. Aqui dentro do intervalo, vou colocar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, fazendo o nosso ponto V aqui normal. Agora, aqui nessa parte, eu vou colocar 5 correntinhas. Coloquei 5 correntinhas, vamos colocar um ponto alto pulando 3 pontos de base. Então, eu pulo 3 aqui e coloco o ponto alto lá no ponto alto do meio. E vamos fazer 5 correntinhas novamente. Fiz 5 correntinhas, vou fazer aqui o meu ponto V, uma correntinha e um ponto alto aqui, nosso ponto V, normal, desta forma. Agora, com intervalo aqui de 5 correntinhas. Agora, nesta parte, vamos colocar 2 correntinhas e vamos aqui para o ponto alto do meio. Vamos pular um ponto de cada lado no motivo aqui do meio. Agora, eu faço 2 correntinhas novamente, vou lá para o nosso ponto de base, vou colocar 2 pontos no primeiro ponto aqui, 2 pontos altos, no próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos novamente. No próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos aqui no último ponto. E assim a gente faz 2 correntinhas. O nosso motivo ficou assim, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos. E aí, eu faço um ponto alto aqui também, lá no meio dos 3 pontos. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no meio, assim, desta forma. Faço uma correntinha, não, aqui agora vamos fazer 5, porque estamos lá no nosso motivo. 5 correntinhas.
5 correntinhas, vou fazer o ponto alto lá no ponto do meio do nosso motivo, o ponto alto. Faço 5 correntinhas novamente. E agora, vamos trabalhar outro ponto V aqui. Ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Assim, desta forma. Agora, a gente faz 2 correntinhas e vamos fazer aqui a nossa parte oval, colocando ponto alto sobre ponto alto, ponto sobre ponto, e vamos colocar o aumento no último ponto aqui. No último ponto, a gente coloca 2 pontos juntos. E nessa 10ª carreira, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos aqui em todos os motivos aqui da nossa curva, ok? 9 pontos altos na 10ª carreira. E assim, eu volto com você quando for finalizar toda essa parte, porque tudo que a gente fez, você vai repetir do outro lado. E vamos para a nossa 11ª carreira, finalizei aqui a 10ª, vamos lá para a 11ª carreira. Vou subir 5 correntinhas, trabalhar o ponto V aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou pular aqui 2 correntinhas de base, 1, 2, e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. 1, 2, meu fio tá enganchando, gente. Agora, trabalho um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos novamente. Uma em cada correntinha de base, fazendo o total de 7 pontos aqui, que é o nosso motivo. Agora, eu faço 2 correntinhas, venho aqui no ponto V e faço o ponto V. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas novamente, vou pular aqui toda essa parte e vou lá para o primeiro ponto lá do motivo, ó, esse primeiro pontinho aqui. E aqui, eu já trabalho 2 pontos no mesmo lugar, vou trabalhando aqui ponto sobre ponto, e no último, eu trabalho 2 pontos. No último, não, nesse último aqui, depois que a gente fez 3, nesse ponto aqui. Agora, a gente fez, ó, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente fez, ó, 2 no primeiro ponto, trabalhamos 3 pontos, 1 a cada ponto de base, e 2 aqui no nosso 6º ponto, fazendo assim uma contagem de 7 pontos aqui. Faço uma correntinha e vou fazer a mesma repetição aqui do outro lado. 2 pontos nesse ponto aqui, que é o próximo ponto, vou trabalhar 3 pontos, 2 e 3, e no último eu faço 2 pontos altos, um aumento aqui, 2 pontos no mesmo lugar. Assim, a gente ficou com 7 pontos de cada lado, desta forma, 7 pontos de cada lado. Faço 2 correntinhas, vou aqui para o meu ponto V, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular 2 correntinhas de base, 1, 2. E aqui, a gente vai trabalhar os nossos 3 pontos altos. A sequência de 3 pontos, 1 em cada correntinha de base. E agora, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto.
e vamos fazer um ponto em cada correntinha de base aqui. Deixando a nossa soma de 7 pontos altos aqui no nosso motivo. Faço 2 correntinhas, assim, desta forma. O nosso tapete está assim. Faço 2 correntinhas e aqui trabalho o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar no último ponto aqui do nosso motivo da curva, os nossos 6 motivos, e fazer as mesmas repetições, trabalhando ponto sobre ponto, deixando para colocar o aumento no último ponto aqui do nosso motivo. E em todos os 6 motivos, vai ser a mesma repetição. E do outro lado, você vai fazer essa mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui nessa parte, vai ser tudo igual. E eu encontro com você na finalização aqui da carreira. Aqui, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos nessa 11ª carreira, ok? E vamos lá finalizar a nossa 11ª carreira e vamos começar aqui a nossa 12ª carreira. Novamente, 5 correntinhas. Aqui no ponto V, vamos fazer a mesma coisa, a mesma repetição, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas aqui de intervalo e vamos trabalhar aqui o total de 3 pontos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos aqui. 3 pontos, uma correntinha, vamos pular um ponto de base e vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo, vamos fazer aqui o ponto V sob o ponto V, está assim dessa forma. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no nosso motivo do ponto V. 2 correntinhas. Agora, aqui, no nosso motivo do meio, esse motivo maior do meio, vamos pular o primeiro ponto de base e vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, eu faço 2 correntinhas e aqui no meio, vamos fazer 3 pontos altos aqui no meio, lá no espaço de uma correntinha. Faço 2 correntinhas novamente, vamos pular o primeiro ponto e vamos trabalhar aqui os pontos altos, deixando de fazer lá o último, ao total de 5 pontos altos aqui. Faço 2 correntinhas, vou trabalhar ponto V sob ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui os nossos 3 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto de base e vamos trabalhar os 3 pontos altos aqui. Um em cada ponto de base, dessa forma. Agora, eu faço 2 correntinhas, vamos trabalhar o ponto V, um ponto, uma correntinha e um ponto alto.
2 correntinhas novamente. E vamos trabalhar aqui no nosso motivo já circular. Os nossos 6 motivos, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, bem aqui, até a gente fazer 2 pontos altos lá no último ponto. Fazendo assim, o nosso aumento da 12ª carreira. Aqui no último, faço o meu aumento de 2 pontos no mesmo lugar. 2 correntinhas e vai repetir tudo novamente da mesma forma, ok, gente? E está assim a nossa 12ª carreira, agora é só continuar a repetição e eu já volto com você. Finalizando a 12ª carreira, vamos para a nossa 13ª carreira. Eu vou fazer 5 correntinhas. Vamos trabalhar aqui o nosso ponto V. Vou fazer uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos trabalhar aqui nesse motivo o total de 7 pontos altos. Ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo da correntinha, total de 7 pontos altos, assim, desta forma. 2 correntinhas, o ponto V sobre o ponto V, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. 2 correntinhas, agora a gente vai pular um ponto de base e vamos fazer aqui o total de 3 pontos altos. Três pontos altos, um em cada ponto de base e pulando um de cada lado. Aí, eu faço 2 correntinhas, vou vir aqui no meu motivo do meio e vamos colocar 2 pontos altos em cada um dos pontos aqui, 2 pontos altos. E assim, ficamos com o total de 6 pontos aqui no meio. 6 pontos altos, assim, desta forma. Faço 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Um em cada ponto de base e pulando um ponto de cada lado, assim, dessa forma. Faço 2 correntinhas, vou fazer aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui os 7 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base, um ponto no intervalo aqui de correntinha. E assim, a gente finaliza aqui os 7 pontos altos do motivo. 2 correntinhas, ponto V sobre ponto V. 2 correntinhas, e aqui no nosso motivo, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto e colocando um aumento aqui no último ponto do aumento. E assim, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, a gente vai ficar com 12 pontos altos nessa 13ª carreira. Então, é só você repetir tudo isso que a gente acabou de fazer do outro lado e eu aguardo você na nossa próxima carreira. Finalizando nossa 13ª carreira, vamos para a 14ª. Vou subir com 5 correntinhas. Dentro aqui do intervalo, lá do nosso ponto V, vamos continuar repetindo aqui o ponto V
somente por mais essa carreira aqui. Aí, eu faço o total de 5 correntinhas. 5 correntinhas, vou colocar o ponto alto lá no ponto do meio aqui do nosso motivo, pulando 3 pontos de cada lado. Aí, eu faço 5 correntinhas. Vou trabalhar o ponto V. Duas correntinhas, vou colocar um ponto alto lá no ponto do meio dos 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 pontos altos no primeiro ponto, aqui do motivo. No próximo, eu faço apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, mais 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos aqui no último ponto. E ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos aqui. Faço 2 correntinhas, vamos colocar ponto alto lá em cima do nosso terceiro ponto aqui. 2 correntinhas, vou para o ponto V, faço o ponto V. Uma correntinha aqui, fazendo o ponto V. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. O ponto alto no ponto do meio do motivo. 5 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar o ponto V aqui novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Nosso ponto V bem aqui. Agora, eu coloco 2 correntinhas e vamos trabalhar todos os nossos aumentos aqui do nosso motivo da parte oval. E assim, trabalhando ponto sobre ponto e colocando aumento sobre aumento nos 6 motivos aqui da nossa curva. E assim, eu volto com você pra gente fazer a nossa 15ª carreira. Finalizando a 14ª carreira, vamos para a nossa 15ª carreira. Então, vou subir aqui o total de 10 correntinhas, desta vez, 10 correntinhas. Dez correntinhas, eu dou a laçada, já vou vir aqui nessa primeira correntinha depois do ponto V. Os pontos V aqui, nessa carreira, a gente não vai trabalhar mais. A 15ª carreira, não vamos mais fazer os pontos V. Agora, vamos fazer aqui o total de 5 pontos. Vamos lá, um ponto alto para cada uma dessas correntinhas aqui da base. E um ponto alto sob o ponto alto que está aqui no meio. Aí, vamos ficar com um total de 11 pontos aqui nesse motivo. Vamos lá, colocando aqui todos os 5 pontos, porque é um ponto para cada correntinha. E a gente não vai trabalhar mais o ponto V. E assim, fiz o total de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, aqui, para passar lá para o próximo motivo, a gente vai fazer o total de 7 correntinhas. 7 correntinhas, dou a laçada e vamos trabalhar aqui até mais ou menos no meio pra gente fazer só um aumento. E essa parte aqui também ficar com 11 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto,
no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. Fizemos aqui 4 pontos altos. Esse do meio, eu vou colocar um aumento. Vamos colocar 2 pontos no mesmo lugar. E assim, fazer aqui o restante dos pontos altos. Para que a gente fique com esse motivo aqui, com um total de 11 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos também nesse motivo aqui, que é o motivo do meio. E aí, vamos fazer 7 correntinhas novamente. 7 correntinhas, dou a laçada, vamos pular toda essa parte e aqui no cantinho lá do ponto V, porque não estamos fazendo mais o ponto V aqui das nossas carreiras. E aqui, eu volto a fazer bem certinho os 5 pontos que estão aqui, que é, né, a quantidade de correntinhas, 5 pontos, mais um ponto nesse ponto do meio. E aí, faço lá os 5 pontos novamente, que aí a gente fica com o total aqui no motivo de 11 pontos também, 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos, vou fazer 7 correntinhas. Não faça essas correntinhas muito apertada, porque depois a gente vai ter que colocar 6 pontos aqui bem no meio dessas correntinhas. E aqui no nossos 6 motivos, que fica na parte oval, a gente vai pular o primeiro ponto e vamos lá fazer 11 pontos altos também. Ou seja, todos os motivos vão ficar com 11 pontos altos, porque a gente não vai fazer nem o primeiro ponto, nem o último ponto, e também não vamos fazer aumentos aqui nesse motivo, não vamos fazer. Vamos colocar apenas 11 pontos altos aqui neles, 11 pontos. Todos os 6 motivos com 11 pontos altos. Vamos conferir bem certinho, como eu falei, não vamos fazer nem o primeiro e nem o último ponto aqui. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos altos. E aqui eu faço 7 correntinhas. Laço, vou pular o primeiro ponto novamente e vamos fazer 11 pontos altos. Enfim, vai ser por toda a carreira, a gente vai completar aqui 11 pontos altos, aí separados por 7 correntinhas por toda a carreira. E eu encontro você aqui na nossa finalização dessa 15ª carreira, ok? Gente, e aqui, para fechar a nossa 15ª carreira, como eu subi aqui com as correntinhas, vamos ter que fechar um ponto aqui no meio. Vamos fechar um junto para poder ficar com 11 pontos. A gente vai fechar 2 juntos bem aqui no meio dessa 15ª carreira para a gente finalizar aqui a nossa carreira. Então, eu faço um ponto sem terminar de fechar, vou no próximo, faço mais uma aqui sem terminar de fechar, fico aqui com todas as laçadas. Agora, eu fecho todas juntas. Assim, dessa forma, esse ponto aqui, ele vai ficar como um ponto. E aí, a gente vai ter 11 pontos altos, mesmo se a gente trabalhar aqui até o final. Fizemos aqui uma adaptação bem leve, para fazer esse motivo ficar com 11 pontos também, contando com as 3 correntinhas. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esse daqui aí ele fica com uma laçada apenas, fechando os dois juntos. 7, 8, 9, 10, 11 com as correntinhas. Agora, eu fecho na terceira correntinha, finalizando assim a nossa 15ª carreira. E vamos para a 16ª. Vou caminhar aqui por 3 correntinhas. Eu vou lá e caminho por 3 correntinhas. 2, 3. E aqui na quarta, a gente vai subir 3 correntinhas. E dentro dessa quarta carreira, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu, vamos fazer o total de 6 pontos aqui dentro. Dentro dessa mesma correntinha, vamos trabalhar 6 pontos. Já fiz 3, contando com as 3 correntinhas, 4, 5, e o sexto fica bem apertadinho, mas a gente consegue colocar 6 pontos. Faço 2 correntinhas. Aí, o nosso motivo ficou assim, dessa forma, com 6 pontos aqui dentro. Faço 2 correntinhas e agora eu vou aqui pular um ponto. A gente vai pular um ponto de cada lado, e aí, esse motivo, ele vai sempre reduzir. E aí, eu vou trabalhar, ó, ponto a ponto, até chegarmos lá no último ponto. Assim, a gente vai ficar aqui com um total de 9 pontos altos. 9 pontos altos aqui no nosso motivo. Vamos fazendo ponto a ponto alto sobre ponto alto. Nesse motivo, não tem mais aumentos, só tem reduções aqui dos dois lados. E aí, ele fica dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos. Aqui, eu faço 2 correntinhas, vou pular 3 correntinhas de base, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente pega lá assim, dessa forma, e vamos colocar aqui dentro os 6 pontos altos. Dentro da mesma correntinha, 6 pontos. Já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos. Faço 2 correntes. E aí, vou pular um ponto aqui na base e faço novamente 9 pontos altos. E a gente vai fazer essa mesma repetição por toda a carreira. Vai ser da mesma forma, que do mesmo jeito que a gente está fazendo essa repetição aqui, a gente vai fazer por toda a carreira. Só que aqui nos intervalos, a partir aqui dessa parte, depois que a gente, do ponto V, aqui, depois dessa posição do ponto V, a gente vai colocar 3 correntinhas de intervalo aqui entre os nossos motivos de 6 pontos altos. Por quê? Porque aqui na curva, a gente precisa de mais correntinha para poder fazer a nossa curva. Então, vou completar aqui toda a minha carreira, a 16ª, essa é a 16ª carreira, e eu já volto com você. Finalizando a nossa 16ª carreira, e também aqui ressaltando novamente que nas partes aqui oval, nos motivos da parte oval, a gente colocou aqui, ó, 3 correntinhas de intervalo nessa parte, 3 correntinhas de intervalo para não ficar repuxando aqui nesse lado, ok? E aqui, fiz lá, deixei o meu último pontinho aqui, sem fazer, como a gente tinha feito aquela adaptação embaixo, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ficamos com 9 pontos, como os outros motivos, ok, pessoal? Tudo bem certinho aqui, a gente adaptou na carreira anterior. Agora, vamos finalizar essa 16ª carreira, lá nas 3 correntinhas do motivo, fiz 2 correntinhas aqui de intervalo. Fecho aqui e vamos para a nossa 17ª carreira. Faço 3 correntes, no próximo, coloco um ponto alto, uma correntinha e faço 2 pontos altos.
Aqui a gente vai fazer bloquinhos de 2 pontos altos, sem aumentos, com separação de uma correntinha. Dessa forma aqui, a gente colocou 3 bloquinhos de 2 pontos altos com separação de uma correntinha entre eles. Aí, aqui, faço 2 correntes, vou lá para o meu motivo, vamos pular o primeiro. E agora, a gente vai ficar com um total de 7 pontos. Sempre vai diminuir 2 pontos aqui nesse motivo do meio. Sempre vai diminuir 2 pontos. E 7 pontos aqui no meu motivo. Assim, dessa forma, 7 pontos altos. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas, laço, vou lá para o meu motivo do meio, o de 6 pontos altos, e aqui a gente vai separar 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, igual eu expliquei para você aqui na parte anterior. Faço uma correntinha e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Assim, dessa forma, 2 correntinhas e volto a repetir os meus 7 pontos altos. Agora, na parte oval, a gente vai colocar aqui, entre os motivos de 2 pontos altos, a gente vai colocar 2 correntinhas entre eles. Apenas aqui na parte oval, depois esse a gente ainda faz igual, que é a parte reta. Aqui na parte oval, a gente vai colocar 2 correntinhas de intervalo entre os bloquinhos de 2 pontos altos, ok? Então, vamos finalizar essa 17ª carreira, perdão, 17ª carreira, e a gente volta para a 18ª. Finalizando a 17ª carreira, e também você não pode esquecer que aqui, nesses motivos da parte oval, a gente colocou 2 correntinhas de intervalo aqui entre os bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui na parte reta, a gente continuou deixando apenas uma correntinha aqui entre eles, porque senão aqui nessa parte pode acontecer de embabadar. Agora, vamos para a nossa 18ª carreira. Fiz aqui a minha correntinha, vamos fechar lá na terceira correntinha e subir 3 correntes aqui. Subindo 3 correntes, vamos lá fazer mais um ponto alto aqui. Vou colocar uma correntinha de intervalo e aqui dentro desse próximo bloquinho, dentro dele a gente vai colocar 2 pontos aqui dentro, 2 pontos altos, fazendo um bloquinho aqui de aumento. Faço uma correntinha e no próximo coloco 2 pontos altos aqui dentro também, para aumentar essa parte. Faço uma correntinha e aqui no último bloquinho lá de 2 pontos, a gente coloca 2 pontos. Aqui, assim, dessa forma, a gente ficou com 4 bloquinhos, porque a gente aumentou aqui bem no meio. Agora, eu coloco 2 correntinhas, porque aqui na parte reta, a gente coloca menos correntinha de intervalo, pulo um ponto, e aqui nessa parte dessa carreira, a gente vai ficar com 5 pontos altos aqui no motivo, 5 pontos. Fiz 5 pontos altos na parte reta, 2 correntinhas aqui para chegar no motivo, e lá no motivo vou trabalhar no primeiro bloquinho de 2 pontos altos, 2 pontos altos. Na parte reta, uma correntinha de intervalo aqui entre os nossos motivos. E lá no primeiro ponto do nosso motivo, a gente faz 2 pontos altos, uma correntinha, e no próximo, 2 pontos altos aqui no motivo. Assim, dessa forma, uma correntinha, e no último, a gente coloca aqui mais os nossos 2 pontos altos aqui no último, ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas e volto a colocar aqui no meu motivo 5 pontos altos. Assim, dessa forma, a gente vai repetir por toda a carreira, seguindo
os aumentos da curva, que aqui dos lados são 3 correntinhas e aqui entre os motivos vai continuar sendo 2 correntinhas de intervalo. Assim, eu vou terminar essa 18ª carreira e já volto com você pra gente fazer a nossa 19ª. Finalizando aqui a nossa 18ª carreira, vamos para a nossa penúltima, 19ª carreira. Que eu vou continuar subindo com 3 correntes. Vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto do nosso bloquinho. Aqui é na parte reta, então tem uma correntinha de intervalo só. No próximo bloquinho, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Aí, vou fazer uma correntinha e bem aqui no meio, somente aqui na parte reta, eu vou colocar apenas um ponto, assim, dessa forma. E vou trabalhar ponto sobre ponto nos demais bloquinhos aqui, com uma correntinha de intervalo na parte reta. Então, a gente vai lá, uma correntinha e trabalhamos aqui ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo. Aqui, entre um motivo e outro, 2 correntinhas. No motivo aqui de separação, a gente tem apenas 3 pontos altos agora, porque estamos aqui fazendo a redução, sempre deixando de fazer o primeiro e o último. Faço 2 correntes, vou trabalhar aqui todo o meu motivo, novamente, do mesmo jeito que eu já expliquei, ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de intervalo. E aqui no meio do nosso motivo, a gente faz uma correntinha e um ponto alto bem aqui no meio. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Apenas aonde temos aqui a nossa parte circular, bem aqui no meio, em vez de trabalhar apenas um ponto, como a gente fez aqui, em vez de fazer apenas um ponto, aqui na parte circular, a gente vai colocar 2 pontos altos bem aqui no meio. E os demais são apenas repetições, apenas aqui na nossa parte reta, que a gente vai colocar apenas um ponto alto aqui entre os motivos, ok? Então, vamos finalizar essa 19ª carreira, que eu já volto com você pra gente fazer a nossa última carreira. E aqui, vamos finalizar a nossa 19ª carreira, ressaltando que aqui nos motivos, na nossa parte oval, a gente está fazendo 3 correntinhas desse lado, 2 correntinhas aqui entre os motivos, e a única diferença que a gente fez aqui nessa carreira foi colocar 2 pontos. E aqui na parte reta, a gente estava colocando uma correntinha de intervalo aqui, 2 correntinhas, e fiz apenas um ponto alto aqui no meio dos motivos na nossa parte reta. Agora, vamos lá para a nossa última carreira, a nossa 20ª carreira aqui. Bem fácil, bem simples. Fecho com ponto baixíssimo, vou subir novamente 3 correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, faço uma correntinha, vamos lá no bloquinho trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha e aqui no meio do motivo eu vou colocar 2 pontos altos lá no pontinho alto que fica no meio, o pontinho alto sozinho, coloquei 2 pontos altos, vou fazer um picô com 3 correntes e faço aqui o meu ponto picô com 3 correntinhas. Agora, aqui no meio, faço novamente mais 2 pontos altos, bem junto aqui, no mesmo ponto, bem no meio, no mesmo ponto. Aí, a nossa decoração ficou aqui, bem no meiozinho. Aí, eu faço uma correntinha e vou trabalhar aqui nos demais pontos, ponto sobre ponto. Uma correntinha e ponto sobre ponto.
2 correntes de intervalo, porque aqui na parte reta é apenas 2 correntes de intervalo aqui entre um motivo e outro. Aqui no meio, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou lá novamente fazer o próximo motivo, que a gente vai fazer a mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui nesse motivo. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e aqui o nosso lequezinho com 2 pontos e o ponto picô no ponto alto que fica no meio. Eu vou trabalhar todos esses motivos aqui até chegar na nossa curva, porque na nossa curva a gente colocou aqui 2 pontos aqui na nossa curva. Então, vem aqui, eu já volto com você para te mostrar bem certinho. Como disse para você, fui trabalhando a repetição aqui até a gente chegar na parte aqui da nossa curva. Na nossa curva, a gente vai fazer aqui da seguinte forma: colocar 2 pontos no primeiro pontinho e 2 pontos no segundo pontinho. Essa é a única diferença aqui da nossa carreira. Os demais aqui espaços de correntinha continuou a mesma repetição, 3 correntinhas, 2 correntinhas, enfim, em toda a nossa curva aqui. E finalizando a carreira, é só você fechar lá na terceira correntinha aqui e fazer os seus arremates. E o nosso trabalho está finalizado. Já vou tirar as medidas aqui, pesar o meu tapete para te passar certinho aqui quais foram as quantidades de materiais e as medidas aqui do meu trabalho. E aqui, com todos os arremates finalizados, o meu tapete, ele ficou com o tamanho de 90 por 60, com a nossa experiência aí com a agulha do mesmo tamanho que eu usei no barbante número 8, já vou mostrar aqui para vocês. E nesse barbante número 6, eu gastei o total de 400 gramas, 390 gramas, que eu arredondo sempre para 400 gramas aí de material número 6. Todo feito no barbante número 8, você vai gastar a quantidade de 560 gramas. 560 gramas feito no número 8 e 400 gramas feito no número 6. No barbante número 8, ele ficou com a medida de 92 por 62. Então, ficou aqui com a medida, assim, de 1 centímetro, né? 2 centímetros aqui de diferença, que é 1 centímetro de cada lado. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas, um bom crochê e tchau! Obrigado!